No vídeo anterior vimos como criar layouts com Blade, mas o Blade é bastante mais poderoso do que simplesmente para a criação de layouts. E como nós teremos a oportunidade de verificar aqui nesta extensa lista de informações relacionadas com o Blade, nós podemos verificar que existem aqui algumas coisas que nos são familiares, nomeadamente para quem está habituado a programar com o PHP puro. Estamos a falar, por exemplo, de estruturas para controle do tipo if, switch, loops, como é o caso do for, o for each, etc., comentários, a execução de PHP e muito mais informações. Ora, desenganem-se aqueles que possam eventualmente pensar que no Blade, por exemplo, uma condição if é apenas um substituto da condição criada com PHP. De facto, na maior parte dos casos nós vamos ter mais funcionalidades do que uma mera transcrição da função de PHP if para o Blade. E nós vamos já ver aqui um exemplo concreto neste vídeo. Bom, vamos aqui, sem seguir uma ordem específica relacionada com a documentação, ver o que é que vai acontecer na nossa página quando regressarmos aqui e olharmos que neste momento eu tenho uma route que aponta exatamente para este local. Tenho aqui no meu main controller uma única função, que é o home, e que neste caso tem aqui uma estrutura especial que é um conjunto de dados que eu já preparei previamente para nós não perdermos aqui muito tempo. Basicamente eu estou a chamar a apresentação da view home, que é esta que aqui está, que neste momento é apenas uma estrutura inicial de uma página HTML, e passo para lá então um conjunto de informações diversificadas. Neste caso temos aqui um título, tem este valor, temos aqui o texto, tem este valor, temos aqui uma variável valor que é um valor inteiro e depois temos aqui um array de nomes, uma coleção de dados. Isto para tentarmos simular aqui um bocadinho quais são as principais estruturas que nós vamos passar para o interior de views. Ora, quando nós regressamos então aqui ao fecheiro home.blade.php, significa que nós vamos poder utilizar a sintaxe do Blade. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os comentários. Como é que os comentários podem ser incorporados? Bom, se eu aqui colocar um comentário de HTML com este aspecto, comentário, vamos aqui voltar atrás, ok, comentário HTML, o que nós vamos ter a oportunidade de verificar é que quando eu refrescar aqui a minha página, obviamente o comentário não aparece, mas se eu for ao código-fonte, eu vou olhar e vou ver este comentário. E muitas vezes nós guardamos nos comentários algumas notificações para nós próprios como programadores que não queremos que os utilizadores vejam. Então, neste caso, nós podemos utilizar um comentário de Blade, que tem este aspecto. Portanto, abrir duas vezes as chavetas, colocar dois tracinhos, dois ífanes e fechar da mesma forma, ok? Então, se eu colocar aqui comentário Blade, o que vai acontecer é que quando eu aqui refrescar, obviamente não vamos ver nada. Quando eu refrescar aqui, o comentário não vai aparecer. Chama a atenção, contudo, para o facto do comentário ter ocupado uma linha. E, portanto, isto é importante que vocês percebam que, apesar de estarmos a colocar aqui um comentário, ele vai ocupar uma linha de espaço no nosso HTML. Portanto, não vai ser completamente ignorado, apenas não vai aparecer o seu texto. Obviamente que poderíamos colocar os comentários em PHP, fazendo desta forma. Ok? Mas não faz qualquer sentido. Neste caso, temos aqui um comentário. E não faz qualquer sentido porque, de facto, podemos tirar partido então dos comentários de Blade. Bom, como é que nós fazemos então a apresentação de dados? Como podem observar aqui, eu tenho aqui várias variáveis. Neste caso, estes dados que aqui estão definidos e que são passados como segundo argumento na função view, eles são passados para o lado da view de uma forma especial. Nós já falámos aqui que quando estes dados são passados para o lado da view, o que nós vamos ter na realidade são a variável título, a variável texto, a variável valor e um array, que é também uma variável, mas é um array chamado nomes. Então, neste lado, o que nós podemos fazer é o seguinte. Por exemplo, aqui no title, eu posso escrever aqui, abrir chavetas duas vezes, fechar as chavetas duas vezes e colocar aqui título. Bom, eu quero chamar a atenção, antes de mais, também para um aspecto. É que, como podem observar facilmente, eu tenho aqui a sintaxe do Blade com algumas cores distintas. O que é que vocês deverão fazer para quem não tiver já instalado este plugin? Bastará chegarem aqui aos plugins do Visual Studio Code e vocês vão procurar por Laravel Blade, porque tem um Blade Syntax Highlighting, ok? Vocês podem ver que é do Christian Ho, podem descarregar, instalar, etc. Portanto, é muito fácil, muito rápido, demora apenas alguns segundos e a partir do momento em que tiverem esta extensão instalada, ou este plugin, vocês vão ter aqui então a possibilidade de ver o código apresentado desta forma. Bom, mas dito isto, se nós agora formos aqui refrescar, o que vai acontecer então é que vamos olhar aqui para o título e vamos ver página de teste, que é exatamente o valor que eu defini aqui
como sendo o título, ok? Muito simples de entender isto. Reparem que eu posso, inclusive, colocar aqui um parágrafo e agora colocar aqui, então aqui o double mustache, o duplo bigode, como às vezes é chamado, e onde eu posso colocar, por exemplo, frase. Eu não sei se tenho exatamente aqui uma variável chamada frase, afinal é texto, ok? Vamos colocar aqui texto e, por conseguinte, nunca se esqueçam que não podem colocar isto desta forma, porque senão o Blade vai interpretar que este valor que aqui está é uma constante, e daí que se nós formos aqui refrescar, ele vai gerar um erro e vai apresentar aqui então use of undefined constant, ok? Esta constante não existe, portanto teremos que usar sempre a sinalética tradicional do PHP e basicamente esta instrução que aqui está é o equivalente, e agora vou escrever pseudocódigo, como se fosse PHP a um echo texto, ok? É isto que vai acontecer, portanto o Blade vai transformar isto que aqui está em código de PHP deste tipo. Ora, significa também que eu posso fazer no PHP tradicionalmente isto, por exemplo, um echo de um número randómico, que é uma variável do PHP, entre 1 e 100. Ora, neste caso, então eu posso não só apresentar valores de variáveis, mas também posso apresentar os resultados da execução de uma determinada função. Bom, já lá vamos então. Se eu agora aqui refrescar, nós vamos ver aqui o texto que eu pedi para ser apresentado. Temos ainda ali a página de teste que foi incorporada no título da nossa página. E se eu agora quiser então fazer aqui um parágrafo, em vez de ter que abrir aqui um bloco de PHP e fazer aqui um echo de rand, etc, etc, o que é que eu vou fazer? Bom, vou poder fazer simplesmente isto. Vou abrir aqui e fechar a chaveta, vou colocar aqui rand, que, volto a dizer, é uma função do PHP, e sortear um valor entre 1 e 100. E como podem observar, isto aqui vai funcionar como se fosse um echo, ok? Reparem que eu agora vou refrescar várias vezes e nós temos então ali os valores a serem apresentados. Quem diz a execução de funções ou apresentação do resultado de funções do PHP, também podemos falar de funções do próprio Laravel. Eu vou dar aqui o exemplo de uma que pode ser eventualmente bastante comum, que é a seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma route que vai apontar para uma determinada localização. Vamos dizer aqui que a localização, ou que o endereço seria endereço teste, ok? E que iria executar aqui, então, o main @teste. Portanto, um método que ainda nós não temos criado. Vamos aqui criá-lo muito rapidamente. Vamos colocar aqui public function teste. E aqui vamos colocar aqui um echo e estou aqui. Portanto, se aquela route for de alguma forma executada, nós vamos lá parar. Então significa aqui que se eu aqui puxar este endereço teste e agora o colocar aqui à frente, nós vamos ter aqui o estou aqui. Agora imaginem que eu quero colocar aqui nesta página inicial um link que aponta para aquela route. Bom, eu neste caso, o que eu vou fazer aqui, vou dar um nome à minha route. Poderíamos fazê-lo de outras formas, mas vamos colocar aqui name e vamos colocar aqui minha route, por exemplo. Ok? Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, reparem, eu posso chegar aqui à minha página e colocar aqui, por exemplo, um href e neste link que eu vou aqui colocar, nós vamos colocar aqui simplesmente link, nós podemos colocar aqui novamente o double mustache e colocar aqui route, que é uma função do Laravel, e aqui colocar dentro o nome dessa route. O que é que vai acontecer aqui na prática? Se eu agora aqui refrescar o meu código, reparem que aparece aqui o link e quando eu coloco o meu cursor lá por cima, vocês vão poder verificar que aqui ao fundo tem o link já completo. Então se eu fizer aqui um clique, reparem como ele apresenta logo o estou aqui. E portanto, esta forma de nós apresentarmos os dados aqui é uma forma muito característica da utilização do Blade e que nós iremos utilizar muitas vezes na construção das nossas páginas, neste caso das nossas views. Bom, mas não fica por aqui. Nós podemos, por exemplo, se isso se justificar por alguma razão, nós podemos executar código de PHP desta forma. And PHP. Ora, o que é que vai acontecer aqui dentro? Eu aqui dentro posso, dentro deste bloco que aqui está, executar código de PHP puro e duro. Neste caso eu posso colocar aqui nome igual a João, com o ponto e vírgula, e fazer aqui um echo nome, ou o meu nome
e vamos colocar aqui nome. Ok? E aqui neste caso nós estamos a fazer algo muito semelhante a isto. Neste caso, abrir aqui o PHP e depois fechar aqui o PHP. Ok? Só que desta forma, obviamente, que nós vamos estar a trabalhar dentro do Blade e ele saberá interpretar isto desta forma. Ok? Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer. Neste caso vamos aqui executar, cá está, o meu nome é João e portanto temos a possibilidade, se isso se justificar, de podermos executar o PHP. Existe um conjunto de outras estruturas que nós vamos ter a oportunidade de falar durante os próximos vídeos. Obviamente que não iremos cobrir todas estas estruturas que estão aqui documentadas na área de documentação do Blade Templates, que vocês podem encontrar aqui no Front-End Blade Templates. Algumas delas exigem já alguns conhecimentos mais avançados de utilização da framework, mas aqueles que são os fundamentais, nomeadamente os ifs, os switches, os loops, etc., nós vamos aqui falar durante os próximos vídeos, para depois rapidamente entrarmos então na área do acesso a bancos de dados.